A paz do Senhor Jesus. Estou aqui para trazer uma curta mensagem para a nossa reflexão. E hoje eu queria falar sobre algo que está acontecendo diante dos nossos olhos e nós não estamos percebendo como deveríamos. Talvez não estamos atentos no espírito. E eu acho que o Senhor tem chamado a nossa atenção para que nós despertemos e vejamos o que tem acontecido na terra, que tem a ver com o espírito da Babilônia que corrompe a terra. E eu queria falar o pouco que eu sei aqui do reino da Babilônia. A Babilônia foi um império muito poderoso, onde ela teve o seu auge em 605 a 562 a.C., com Nabucodonosor II. Era uma cidade, era um império magnífico, era uma referência econômica, cultural, filosófica e conquistou muitas nações, essa nação de Babilônia. E hoje é onde é o atual Iraque. E também Babilônia, ela é conhecida, claro, pela sua idolatria, tendo seu deus Marduk como o principal deus da nação, e eles praticavam muita feitiçaria, eram idólatras, eram imorais, e a Babilônia é conhecida, tanto se você for ler os profetas, o Senhor julga a Babilônia também, quando o Senhor usa a Babilônia para disciplinar Israel e os profetas reclamam com o Senhor e o Senhor também diz que julgará também a Babilônia por eles serem idólatras e por eles terem praticado a feitiçaria e a astrologia e toda essa essa prostituição espiritual. Dito isso, eu queria ler aqui uma passagem. Eu separei duas passagens no livro do profeta Daniel, só para nós termos um pano de fundo, que está em Daniel 4, e a partir do verso 30, que é aqui onde o rei Nabucodonosor tem uma síndrome de Lúcifer. Ele conquistou tudo já que tinha para conquistar, e ele está no palácio dele e ele olha para a própria glória e começa a se exaltar. Eu vou ler aqui o versículo que diz assim: isso aqui é quando Daniel está na Babilônia. Daniel é levado cativo e ele se torna conhecido na Babilônia durante o reinado de Nabucodonosor. E é nesse período de cativeiro de 70 anos na Babilônia. O verso 30 diz assim: e o rei falou e disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para ser a casa do reino pela força do meu poder e para a honra da minha majestade? Isso aqui é Nabucodonosor olhando para si mesmo, para a própria glória e se exaltando da Babilônia que ele havia construído, que realmente era uma potência da época. Talvez hoje, fazendo uma comparação, seria os Estados Unidos da época, antes de Cristo. E aí, depois dessa exaltação de Nabucodonosor, o Senhor o julga, e o Senhor está, se você é bom leitor de Bíblia, o Senhor julga Nabucodonosor, troca a mente dele para que ele aprendesse a dar glória a Deus, e o Senhor troca a mente de Nabucodonosor, e ele fica 7 anos entre os animais, e cresce pelo nele, cresce garras nele, ele, enfim, vira um animal. E está escrito que depois desses 7 anos, Nabucodonosor se arrepende e começa dá glória a Deus e começa a exaltar o Senhor. E alguns dizem até que ele foi salvo, até que o Senhor o salvou por conta dessa exaltação que ele dá a Deus. Mas eu separei um outro versículo aqui, que é quando o Senhor, pela idolatria e pelas blasfêmias da Babilônia, o Senhor também julgou a Babilônia. Eu queria ler aqui em Daniel capítulo 4, capítulo 5, versos 27 a 31. E aqui é quando Nabucodonosor ele já havia morrido já, e o seu filho estava reinando nesse lugar, que era Beltesazar.
E aí Beltesazar, não sei se é o filho dele, agora eu não estou lembrado, faz uma festa profana. Essa era a situação da nação. Eles fazem uma festa profana com os utensílios do templo do Senhor que eles haviam roubado em Jerusalém, que eles haviam saqueado em Jerusalém. E Beltesazar faz uma festa profana, bêbado de vinho, completamente alucinado, faz uma festa profana com os utensílios do Senhor. E durante a festa, durante a devassidão dos seus próprios corações, aparece uma mão misteriosa escrevendo as seguintes palavras, que diz assim, no verso 27. E aí aparece o escrito, aí ele chama Daniel para interpretar, que Daniel era um profeta e conseguia interpretar as visões e sonhos do Senhor. E ele chama Daniel para interpretar as palavras que essa mão misteriosa tinha escrito na, na parede em algum lugar. Que diz assim: Este foi o escrito que se escreveu, Mene, Mene, Tekel, Ufarzim. Esta é a interpretação do escrito. Mene, Deus contou teu reino e o finalizou. Tekel, tu foste pesado na balança e encontrado em falta. Pérez, teu reino foi dividido e dado aos medos persas. Então ordenou Beltesazar, e eles vestindo Daniel com escarlata e colocaram uma corrente de ouro ao redor do seu pescoço e fizeram uma proclamação referente a ele, que ele seria o terceiro governante do reino. Naquela noite, Beltesazar, o rei dos caldeus, foi morto e Dário, o Medo, tomou o reino, tendo cerca de 62 anos de idade. Então, depois dessa festa profana, o Senhor envia o profeta Daniel. Daniel interpreta as palavras escritas na parede e o Senhor conta o reino de Beltesazar e então a Babilônia cai e os persas, os medo-persas, começam a reinar logo em seguida. O que eu queria trazer a minha reflexão antes da gente prosseguir? A Babilônia, ela nasceu muito atrás na Bíblia, quando a Torre de Babel foi construída por Nimrod. Já havia essa tentativa dessa Torre de Babel, porque a ideia era que eles queriam ser igual a Deus, alcançar os céus. Era um monumento para querer desafiar a Deus. E está escrito que o Senhor vem, desce, confunde as línguas e aí as separa. Mas já havia uma semente plantada em Babel, no que depois viria a ser o reino da Babilônia. E a Babilônia, embora tenha sido julgada pelo Senhor, mas o espírito da Babilônia ainda está entranhado na terra. O espírito da Babilônia, o espírito de orgulho que o rei Nabucodonosor tinha, o espírito de idolatria, de feitiçaria, de prostituição espiritual, de imoralidade sexual, não morreu. Ainda há esse espírito que havia em Babilônia, embora a nação tenha caído, o espírito de Babilônia não caiu e ainda age na terra. E como prova disso, eu queria que nós fôssemos lá para Apocalipse 18, onde o Senhor onde o Senhor julga novamente a Babilônia, mas dessa vez Apocalipse não está falando de um reino físico de Babilônia, mas do espírito de Babilônia que corrompia a terra e embriagava as pessoas com o vinho de sua prostituição. Só um momentinho aqui, deixa eu achar. Apocalipse 18, versos 2 e 3. E aqui é quando o Senhor aparece a besta, né? A mulher montada em uma besta, onde tem 10 chifres, e aí as interpretações são 10 nações que o anticristo vai controlar no tempo do fim.
E aí no verso 18, há esse julgamento da Babilônia, de Deus contra a Babilônia, que diz que a Babilônia caiu, que corrompia a terra com o vio de sua prostituição, e onde os, os mercadores enriqueciam pela abundância de suas iguarias. Eu vou ler aqui o verso e já trazer uma reflexão, o que isso tem a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Versos 2 e 3 que diz assim: E ele gritou poderosamente com uma forte voz, dizendo: Babilônia, a grande, caiu e se tornou habitação de demônios, e o antro de todo espírito imundo, e gaiola de toda ave imunda e odiável. Porque todas as nações beberam do vinho da ira da sua fornicação, e os reis da terra cometeram fornicação com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. Então aqui está dizendo que aqui com certeza não é a nação de Babilônia, mas o espírito de Babilônia que entranhou a terra, que contaminou a terra. Em Apocalipse, esse espírito de Babilônia está escrito que contaminou todas as nações com a sua prostituição e com a sua fornicação e fez as pessoas se embriagarem com o pecado. Então, claro, não é o reino, o império físico de Babilônia, mas o espírito, a cultura, os valores, entre aspas, de Babilônia que está entranhado na humanidade. Em Apocalipse, esse espírito alastra a terra, contamina a terra, perverte a terra. E aqui eu queria trazer a nossa reflexão que nós estamos vivendo esse tempo. É só a gente olhar para a internet, é só a gente olhar para a situação das nossas igrejas, de falsas igrejas, é só a gente olhar para a situação dos nossos jovens, como a mente do jovem está pornificada. É só a gente olhar para as nossas crianças, como as crianças estão cada vez mais sensualizadas, cada vez mais sexualizadas pela cultura. E essa idolatria e essa fornicação e esse sentimento de adultério que tem estado no coração das pessoas, alto índice de divórcio, alto índice de pastores adúlteros, de traição, crianças tendo relações sexuais, crianças tendo crianças, engravidando. Então a situação é muito difícil e eu creio no meu coração que nós estamos vivendo um tempo onde esse espírito de Babilônia já corrompeu a terra e nós não estamos enxergando. O casamento sendo hostilizado, a família tradicional, como a Bíblia defende, sendo hostilizada, a intolerância. Creio que há eu não tenho os índices, mas eu creio que há um nível do satanismo aumentando. Pessoas que declaradamente escolhem o lado das trevas. E aqui não é um ataque a ninguém, respeito às pessoas, respeito a todos, cada um tem as suas escolhas, mas eu, como um cristão, preciso defender aquilo que a Bíblia defende. Mas só trazendo a nossa reflexão que nós estamos quase vivendo esse tempo de Apocalipse, onde esse espírito de Babilônia corrompia a terra com a sua prostituição. Nós estamos vivendo esse tempo e, como solução, o que cabe a nós fazermos? Vivermos em santidade, vivermos em oração, proclamarmos em plenos pulmões o momento que estamos vivendo, usando as nossas redes sociais para glorificar a Deus, para que as pessoas despertem, para que a igreja, e é um espírito que tem tentado invadir a verdadeira igreja do Senhor. Tem tentado invadir a verdadeira igreja do Senhor. E nós, como guardiões da igreja, não podemos deixar. E a solução é viver em santidade, viver aquilo que praticamos. A solução é
clamarmos a Deus em oração, não seguirmos a cultura de Babilônia, que é a imoralidade, não termos um pouquinho de Jesus, um pouquinho de pornografia, um pouquinho de verdade, um pouquinho de mentira, um pouquinho de Bíblia, um pouquinho de tarô. Não. Nossa mente é integral a Cristo. Nós somos inteiros de Cristo. E nossa, não há lacunas, não há divisões na nossa fé. Nós somos inteiros, inteireza de coração em servir a Cristo, sermos radicais. Talvez nós cristãos, sejamos taxados como intolerantes, como orgulhosos, talvez, porque por afirmarmos que só Cristo é a verdade. Talvez nós somos taxados como homofóbicos, ou qualquer outro tipo de insulto que você possa, machista, e todas essas ofensas. Mas não, o que nós pregamos, o que nós acreditamos e o que nós somos inteiros é para Cristo, é para a família. Claro que defendendo esses valores, porém respeitando com todo o amor quem tem uma escolha diferente, porque todos nós somos humanos, nós temos os nossos direitos humanos, nós temos as nossas escolhas, mas eu não quero me calar, eu não quero pecar por omissão, mas mostrar a nós que esse espírito de Babilônia já tem corrompido a terra, só não vê quem não quer, só não enxerga quem está brincando de ser crente, quem está escondendo o pecado no armário, e quem tem adotado esse estilo de vida depravado que o mundo tem colocado diante de nós. E basta ver alguns stories no Instagram desses movimentos onde das pessoas, desses ativistas LGBTs, onde eles simplesmente andam seminuas, seminus na frente, nas ruas, na frente de crianças. Essa depravação na consciência e na mente dessas pessoas. E isso já está entranhado na cultura, e o mundo tem pregado isso, dizendo para nós que isso é normal, mas não é simplesmente uma depravação. Eu queria aqui, para terminar o vídeo, para não ficar muito longo, que diz: os mercadores da terra se enriqueceram pela abundância de suas iguarias. E é isso que tem acontecido. As pessoas têm enriquecido, os artistas têm enriquecido através do sexo, através do corpo, através da mentira. Os falsos profetas têm enriquecido através da feitiçaria, através da superstição, através dos 7 passos para, através da maldição na sua casa se você não tirar certos objetos da sua casa. E os falsos profetas e os artistas têm enriquecido pela prostituição espiritual e corporal de si mesmo. E esses artistas têm enriquecido porque estão comprometendo a verdade e porque estão aceitando essa cultura, esse espírito de Babilônia e esse espírito de anticristo que tem entrado na mente das pessoas e mudado a maneira das pessoas pensarem. Já está entranhado no nosso ser e nós não percebemos. Daqui a pouco o pecado vai, a imoralidade vai criar uma estrutura no nosso ser e nós iremos viver assim como se fosse normal. Mas graças a Deus por Jesus, que não vai deixar chegar a essa situação, e a igreja do Senhor irá vencer, mas o momento é crítico. Nós precisamos lutar contra a imoralidade, nós precisamos lutar contra as estruturas de pecado que têm tentado se instalar na mente dos jovens, na mente das pessoas, e renovar a nossa mente pelas lentes da Bíblia, pela palavra. A palavra é a nossa luz, a palavra
vai fazermos com que nós pensemos de maneira correta, de maneira moral, de maneira lúcida no momento em que vivemos. Então, tome cuidado, não aceite o espírito de Babilônia, mas aceite o espírito de Cristo na sua vida. Esse era o vídeo que eu queria fazer, que estava no meu coração. Creio que é bíblico e extremamente importante sabermos disso. Amém? Que Deus abençoe. Um abraço, um beijo no coração e até o próximo vídeo.